O mês de janeiro foi marcado por fatos que ultrapassaram o debate político comum e tocaram diretamente a cristandade brasileira. Entre esses fatos, uma mobilização ganhou destaque, a caminhada Acorda Brasil. A manifestação teve como intuito chamar a atenção para decisões políticas, jurídicas e institucionais do país, reunindo cidadãos inconformados com os rumos da nação. Organizada por lideranças civis e apoiada por cristãos evangélicos, a caminhada saiu do interior de Minas Gerais e seguiu até Brasília, chegando à capital federal no último domingo do mês de janeiro. Ao longo do percurso, houve orações, cânticos, discursos e manifestações públicas de fé, misturando reivindicação política com identidade religiosa. Foi nesse contexto que declarações, vídeos e discursos colocaram uma antiga pergunta novamente em evidência: qual é o papel do cristão na política? É sobre isso que falamos hoje. A ideia de que o cristão deve se afastar completamente da política não encontra respaldo nas Escrituras. No Antigo Testamento, Deus conduziu seu povo por meio de juízes, homens levantados para governar, julgar e organizar a vida nacional de Israel. Antes disso, ainda no livro de Gênesis, José do Egito ocupa um dos cargos mais altos do governo da maior potência do seu tempo. Um hebreu governando uma nação pagã, usado por Deus para preservar vidas e cumprir um propósito maior. Mais tarde, o próprio Deus permitiu que Israel tivesse um rei. Saul foi ungido. Depois dele, Davi foi escolhido. E por fim, Salomão reinou com sabedoria. Após esses reis, a casa de Davi permaneceu no trono do reino de Judá, mesmo depois da divisão do reino de Israel. Enquanto Judá era governado pela dinastia davídica, o reino do norte, Israel, viveu uma sucessão instável de reis. Alguns foram levantados por Deus, outros chegaram ao poder por ódio, violência e morte. A história bíblica deixa claro, o problema nunca foi a estrutura de governo, mas o coração de quem governa. Durante o exílio babilônico, Deus, por meio do imperador persa Ciro o Grande, escolheu Zorobabel como governador da província de Judá para liderar o retorno do povo judeu à sua terra e reconstruir o templo. Uma decisão política que cumpriu um propósito maior, um propósito espiritual. Eu sou um evangélico. Evangélico tem que ficar no culto, tem que ficar no templo, tem que ficar pastando junto com o pastor. Deveria ser proibido evangélico votar, porque eles não votam para pastor. Por que vocês não votam para pastor? Se eles não escolhem nem o pastor deles, eles escolhem a igreja, não tem um pastor, mas não foi eles que botaram aquele pastor lá. Por que eles têm que votar para vereador, para deputado estadual, para deputado federal, para senador, para presidente? Não, eles não têm que votar! A afirmação de que cristãos não deveriam votar ignora a Bíblia, a história e a formação da própria civilização ocidental. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo invoca seus direitos como cidadão romano. Ele reconhece sua cidadania terrena sem abrir mão da fé celestial. E o mesmo Jesus que falava do reino dos céus também falava dos reinos terrenos, das pátrias terrenas e da responsabilidade do homem nesta vida. Ele declarou: "Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus." Essa palavra estabelece um princípio eterno. O cristão serve a Deus, mas vive em sociedade.
cumpre deveres civis e responde por suas escolhas. O problema nunca foi a política. O problema sempre foi a corrupção do coração humano. Dizer que cristãos devem se afastar da participação política é entregar a sociedade àqueles que não compartilham dos valores do reino de Deus. Provérbios ensina que, quando os justos governam, a nação se alegra. Quando os injustos dominam, o povo sofre. Nos séculos 18 e 19, cristãos precisaram se posicionar politicamente para enfrentar injustiças reais. No século XVIII, o parlamentar cristão William Wilberforce, motivado por sua fé, liderou o movimento que resultou na abolição do tráfico de escravos no Império Britânico. No século XIX, cristãos evangélicos estiveram à frente de reformas sociais, como a luta contra o trabalho infantil e a defesa de leis mais humanas em diversas nações ocidentais. Esses não são discursos vazios, são fatos históricos. Chuva, né, irmão? Chuva com trovão, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, dá a tua resposta nessa noite. Chuva a noite toda, meu Pai, para aquela gadaiada desocupar aquela BR. Em nome de Jesus Cristo, agora chuva. Eu ordeno a chuva agora, Senhor. Eu puxo agora a chuva do alto do céu e mando agora, de encontro a toda a gadaiada agora. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus respondeu com o trovão. Meu Deus, responde com o trovão, Senhor. Deus, obrigado por me responder agora. Obrigada, Jesus. O que foi dito nesse vídeo é grave e não pode ser relativizado. Nenhum cristão é chamado a desejar morte, tragédia ou destruição sobre outras pessoas. Pedir que raios caiam sobre manifestantes não é oração, não é intercessão, não é zelo espiritual. É o uso da linguagem religiosa para legitimar o ódio. A fé cristã não celebra a morte. Ela anuncia arrependimento, vida e salvação. Mesmo em meio à política, cristãos são chamados a discernir, a pensar e votar em pessoas justas, comprometidas com valores bíblicos e com a dignidade humana. Esse episódio não encerra o debate, ele apenas o inicia. A TCN, TV Cristã News, entende que fé e história caminham juntas e que o cristão precisa compreender o mundo em que vive. Ainda em 2026, a TCN apresentará produções especiais que aprofundam esse tema. A Cruz e a Revolução, um documentário que revela como as grandes revoluções da história, como a Revolução Francesa e a Revolução Bolchevique, não trouxeram benefícios à cristandade e como, em muitos casos, a fé foi perseguida, silenciada e marginalizada. Pátria Terrena, o destino espiritual da nação. Uma investigação profunda sobre o destino espiritual do Brasil, desde a chegada do Evangelho até a influência da política na vida das igrejas cristãs. Fim da Era Cristã, um documentário forte e necessário que mostra como a mídia, ideologias políticas de esquerda, pressões culturais, ideologias de gênero e o avanço do islamismo têm atuado para apagar a fé cristã e os valores que sustentaram a civilização ocidental por séculos. A TCN observa, analisa e se posiciona com responsabilidade, não para agradar, mas para permanecer fiel à verdade. TCN, a verdade que liberta e informa.